Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvinte! Olá, ouvintes! O Escudo do Mestre está de volta. Uma frequência nunca antes vista neste mundo. Pelo menos em matéria de gravação é difícil a gente ter isso, né? Vai mal uma semana? Não. Vai mais uma semana, né, que a gente gravou? Realmente é inacreditável. É inacreditável. Aliás, vocês estão ouvindo que então eles já gravaram, eles têm outro episódio? Não, pera, calma. Nós gravamos anteriormente um episódio especial para aqueles de vocês que contribuem com a Terceira Terra. Então, como eu falei no episódio, se você quiser o dobro de Escudo do Mestre por ano, que ano passado já lançou um episódio, né? Então 2 episódios é o dobro, considere doar uma graninha pra gente, por favor. Muito justo, muito válido, então fica aí. Mas hoje, Vitor, o que nós vamos fazer? Bom, vamos apresentar primeiro, né? Verdade. Vamos lá. Então, cara, é 5 anos gravando e 5 anos que a gente não se apresenta, né? Fato, 5, acho que tem, né? é quase parte do charme já. Tem mais 5 anos que a gente grava isso acho que tem mais, né? Mas enfim, bem mais. Enfim, depois a gente fala. Mas vamos lá. Então, bom, eu sou o Chess, vulgo Guilherme. Vocês podem me achar no Twitter por Ravena, vai estar com 2 vezes, vai estar aí na descrição do vídeo, talvez. E vamos hoje falar de temas interessantes. E aqui comigo está o meu co-host, a outra metade deste podcast, que é o Vitor, @capivara no Twitter. Muito bem, então nós hoje vamos falar do que, Vitor? Qual que é o tema hoje? Então, hoje a gente vai começar com a primeira de todas, é a discussão clássica se a década termina agora ou ano que vem. Nesse aspecto, eu vou me valer do melhor argumento que eu vi sobre isso, que foi do André da Jogabilidade, então fica aí o shout-out pra ele, que é o seguinte: ninguém fala, nossa, 1980, que ano incrível da década de 70. Aí, exato. Então, a década, a gente vai contar, no caso de 2010 a 2019. Exatamente. E o que a gente vai falar? A gente vai falar dessa década, vamos fazer um top 10 dos RPGs mais influentes da década. São necessariamente os melhores? Talvez, quem sabe. Talvez não, também. Mas a ideia é que dentro das nossas limitações, claro, a gente não leu todos os RPGs, etc. Mas também não somos versados em game design nem nada disso, a gente é só entusiasta. Mas dentro do nosso entusiasmo, nós resolvemos fazer 2 listas separadas, uma minha e uma do Vitor, que nós vamos nós vamos comparar agora e conversar sobre, dos jogos que nós achamos que foram mais influentes, mais relevantes, que, enfim, tiveram mais impacto nessa década. Impacto é um bom nome. Exato, que passou. E aí a discussão vai se dar em torno disso. Vamos começar então? Eu queria começar antes, só perguntando pra você rapidinho, foi muito difícil pra você fazer a lista? Médio. Médio. Não foi uma tortura. Em nenhum momento eu cheguei, nossa, eu tenho 30 jogos, como é que eu vou acabar isso pra 10, sabe? Foi uma coisa mais, tipo, eu sei quais são, muito fácil os 4 primeiros e o resto foi um pouco mais difícil. O que deu mais trabalho mesmo foi voltar e achar ano a ano os principais títulos que foram publicados. Sim. Porque não é uma informação que é fácil de achar pra RPG. Então, eu tive que pesquisar em várias fontes diferentes, tive que ir em várias wikis, olhar o SV2, ver Drive-Thru RPG, fiz várias coisas pra ver o que tinha saído em cada ano, e aí eu bolei a lista, mas não foi tão difícil, não. Eu acho que eu cheguei uns 14, 15 nomeados, assim, e aí foi questão de
eliminar uns 5 e depois, como você falou, acho que as primeiras posições eu tinha mais confiança, e aí conforme tava chegando ali no oitavo, nono, décimo, isso é mais discutível. Você usou algum critério específico, ou você quer falar os critérios conforme for seguindo? Eu pensei em dar um número, falar quem foi e qual foi o meu critério pra escolher ele ali. Ok, tudo bem, então podemos ir. Então vamos ao primeiro Top 10 jogos da década do Escudo do Mestre! E se tudo rolar, espero que dê tudo certo para que a gente possa fazer o segundo daqui a 10 anos. Caralho, hein? Olha que tradição. Não é? Aí a gente fala, não, o Escudo do Mestre só acaba se não sair o episódio da década. Caralho! Caralho! É a nova profecia! Puta que pariu! Já era, substituiu pra mim. Não tinha pensado nisso. É, muito bom, então vamos para o 10º lugar. 10º lugar. Você quer começar ou eu começo? Ah, cara, eu tô muito curioso pra saber sua lista, então pode começar. Então tá bom. Então, assim, eu vou começar falando que na minha lista eu roubei um pouquinho em algumas coisas. Eu também. Então, esse 10º lugar é um jogo que eu roubei um pouco. Um dos critérios muito importantes para essa lista é que eu tentei pensar no que essa década, no que essa década tinha de características próprias do RPG que foi jogado essa década. Ok. As coisas que foram acontecendo, que são muito características dos últimos 10 anos, né? O que foi surgindo e o que moldou. Esse meu 10º lugar, ele tá aqui para representar isso, apesar do livro em si não ser tudo isso. Então, em 10º lugar dos jogos mais influentes, tá Critical Role Tal'Dorei Campaign Setting. Olha só. Que interessante. Cara, eu acho assim, não é um jogo, não é um livro que eu gosto pessoalmente, eu não acho que ele teve necessariamente tanto impacto, mas streaming é uma coisa muito importante. E esse livro só não tá numa posição mais pra frente na lista porque eu acho que o livro em si não teve tanto impacto. Então eu achei ele tá aqui pra representar isso, mas eu acho que eu tô roubando um pouco em colocar ele. Mas de você pensar que o que você teve aqui foi um livro de RPG que é produzido baseado no jogo de RPG de uma galera que não era da indústria e que, lógico, eles não foram os primeiros, mas que deu esse gás, que fomentou isso sobre esse movimento de streams, esse jeito diferente de consumir RPG. RPG não ser consumido como o livro, o produto livro, mas você consumir ele como um produto de entretenimento, de você ver outra pessoa jogando. Uma coisa que eu até hoje não sei como faz sucesso, porque não é uma coisa pra mim, são pouquíssimos casos que eu assisto. E das streams, o Critical Role ele é o grande expoente, tanto é que tem aí financiamento, série vindo na Amazon, né? Na Amazon Prime. Série vindo na Amazon, e recentemente, para datar bem esse episódio, teve o anúncio de um livro de D&D baseado num outro cenário deles, né? Exato. Então, até na hora eu tava pensando, cara, talvez eu tire, talvez eu encontre outra coisa pra representar o que eu quero representar. Mas quando veio esse anúncio de que o novo cenário de D&D seria baseado num outro continente, né, mas no mundo que eles jogam a campanha deles, eu fiquei mais firme na minha ideia de manter Critical Role como o meu 10º livro mais importante, pelo que ele representa. Excelente. Eu não posso comentar muito, porque talvez eu vou falar mais desse livro mais pra frente, né? Sim. eu ia perguntar isso. Eu ia falar, ó, se a gente repetir, a gente deixa pra comentar quando chegar no seu? Eu acho que deixa, porque fica um suspensezinho de você não saber o que é. De que posição mesmo. Então Exato, tá bom, então tá legal. Então, podemos ir pro meu 10º lugar? Por favor, eu tô curioso. Ok, o meu 10º lugar também, eu pensei muito por essa lógica. Né? Quais foram as grandes novidades, quais foram as grandes tendências que tivemos nessa década? E uma delas, eu acho que é inegável, foi o crescimento, primeiro o surgimento e depois a importância que o Kickstarter teve para o mundo do RPG, né? como nós conhecemos. Inúmeros produtos que não teriam provavelmente encontrado
refúgio em uma editora, ou talvez uma coisa que ninguém teria apostado para fazer, saíram pelo Kickstarter. Vários criadores independentes tiveram a oportunidade de produzir seus jogos e lançarem por ele. Então eu fui pensar como você fez, qual jogo poderia simbolizar, de certa forma, o fenômeno do Kickstarter para esse ano. Então, no meu 10º lugar, eu coloco Numenera. Não tanto porque eu gosto do jogo, eu acho que é um jogo ok para médio. Eu acho que ele é um sistema, tipo, mais ou menos, assim, nada demais. Não é ruim, mas também não é nada fora de série. Mas o Kickstarter dele foi o primeiro Kickstarter de RPG que explodiu a boca do balão, levantou milhões, pagou jogo de videogame. Depois tiveram outros mais bem-sucedidos, o Seventh Sea foi um deles, o Kickstarter do jogo do Matt Colville, lá do suplemento dele para D&D. Mas eu acho que ele representa esse primeiro momento, nesse surgimento do Kickstarter como uma ferramenta viável para produzir e publicar novos RPGs, e viável até mesmo para criar novas empresas de RPG, como foi o caso do Monte Cook, que era um nome com tradição na indústria, mas de outros que vieram depois sem tradição nenhuma. Então, Numenera é o meu 10º lugar, nem tanto pelo jogo em si, mas pelo que ele significa em termos de representar o Kickstarter no RPG. Puta, massa. É legal porque, assim, eu tenho mais pra falar sobre Kickstarter. Eu não vou falar agora, eu vou guardar um pouquinho. Mas eu posso falar sobre Numenera agora, porque Numenera é meu 9º colocado. Ô, louco, meu! Quem diria? Numenera é meu 9º colocado. Ao contrário de você, eu não coloquei ele aqui necessariamente por causa da representação, da representatividade dele do movimento de Kickstarter, que eu acho que também é uma outra característica muito importante dessa década. Uhum. Só que eu vou falar disso mais pra frente. Eu deixei Numenera em 9º pelo que ele gerou na época do lançamento. Um jogo de 2013 que prometia ser, cara, vai ter o Monte Cook, que era esse autor com status, sei lá, quase de lenda, assim. Ele era, mantido as devidas proporções nessa época, meio que tipo o Kojima do RPG, sabe? Sim, ele é bem tinha essa isso coisa mesmo. meio autoral, meio o Monte Cook. E agora ele tava livre de amarras, e aí ele ia fazer o jogo dele da maneira como ele queria. E assim, tudo que ele falava que ele ia fazer de diferente, e eu vou fazer isso, e eu vou mexer aqui, e esse tipo... E assim, pra falar a verdade, muitas coisas do que ele prometeu em Numenera, eu acho que não se cumpriram, né? Eu acho que, apesar de tudo, se você for levar em conta que é uma linha de 2013 que o sistema tá até agora, e eles lançam, tem terceirizadas que lançam coisas, material deles, né? Recentemente teve o anúncio de uma nova edição do Tolos, né? Que vai usar o Cypher System, o sistema de Numenera. Eu acho que ele conseguiu estabelecer o seu lugar no mercado, um nicho dele, apesar de não estar entre os mais vendidos, pelo menos quando a gente pensa em SV2, mas na Drive Thru RPG ele aparece bastante nos mais vendidos. Uhum. Então eu acho que ele conseguiu pegar esse nicho pra ele. Eu coloquei ele mais aqui por causa da promessa, porque eu lembro quando esse jogo ia sair, como a gente ficou lendo diário de campanha e... Diário de campanha não, diário de desenvolvimento, e falando, e aí a Newman era... e não sei o que, 1 milhão de coisas que vão influenciar nesse sistema. Ele tem algumas coisas que eu acho que ele faz bem e que ele é meio que um expoente no sentido, eu gosto da maneira como ele é quase um jogo de administrar recurso e menos valor no dado. Eu gosto disso, eu acho que isso é muito particular dele. Eu gosto como você consegue descrever um inimigo, uma criatura com apenas um número. Com tudo isso, com base nisso, você faz todas as rolagens. Então, Numenera, deixei no meu 9º lugar, mais pela promessa e pelo que ele representou na época. Ok. Já que a gente comenta um pouco você falou um pouco mais do sistema do Numenera também, acho que vale a pena comentar que, embora eu não seja muito fã, ele teve a sua linha de jogos, né, que surgiu usando o seu sistema, né, veio da Strange, depois eles lançaram a versão genérica do Cypher System e tudo mais. Enfim, acho que eu já dei mais ou menos as minhas opiniões, acho que é um jogo só ok, mas eu entendo a importância que ele teve pro mercado, até porque ele tem ainda mais um elemento, que ele foi de 2013, 2013, não era na minha listinha aqui, e eu lembro que ele foi um dos primeiros jogos de uma leva de, tipo, grandes designers que saíram de empresas
estabelecidas e foram se aventurar sozinhos. Depois tiveram outros, tipo o cara que fez o Shadow of the Demon Lord, enfim, Sim. o John Wick e vários outros. Mas ele também é interessante para isso. Agora, o meu número 9 vai para um lado bastante diferente também. Ele também tá aqui em razão do que ele representa, mas eu acho que ele também, assim, ele tá aqui tanto pela sua qualidade, que eu acho que é um jogo muito bom, mas tanto quanto pelo que ele representa, que é o seguinte, outra coisa que eu acho que aconteceu muito na década que passou foi, e, enfim, em grande parte por causa da internet, avanço da globalização e etc., os RPGs que nós começamos a ter acesso, e por nós eu digo eu, Vitor, nossa bolha e os Estados Unidos, I guess, que é onde a gente vê muita coisa, eles se diversificaram muito. A gente até tinha elementos de RPGs estrangeiros no sentido de, claro que o D&D é estrangeiro para nós brasileiros, mas no sentido de não americocêntrico, sabe, fora dos Estados Unidos, de produção fora dos Estados Unidos, e teve muita coisa que chegou pra gente da Europa, do Oriente, do Japão, até da América Latina, em termos de RPG, e essa foi uma década que eu acho que foi muito forte para esses títulos de lugares mais afastados do centro do RPG mundial, que é os Estados Unidos, se destacarem. E o jogo que eu escolhi para representar isso foi o Mutant Year Zero, Nossa, que da legal! Free League Publishing, porque ele é originalmente um jogo europeu, eu não vou me lembrar de cabeça agora da onde? Assim, o Mutant ele é muito antigo, né? Mas o Year Zero, especificamente, ele é um jogo europeu. Essa empresa, né? A Free League? Exato, a Free League, ela trouxe vários outros jogos que já eram super populares ou famosos em seus territórios de origem e trouxe para os Estados Unidos, como o Simbarown, o Coriolis, e tantos outros, sabe? E o sucesso do Mutant lá atrás, eu acho que abriu a porta para outros jogos parecidos, como que vieram depois, como Shadows of Veteran, como o Trudvang, e vários outros jogos que são interessantes, estão fora desse eixo dos Estados Unidos, né? Eram jogos de sucesso em seus países originais, na Europa, enfim, e que vieram para cá. E eu acho que o Mutant Year Zero simboliza bem esse movimento. A Free League Publishing, em especial, eu acho que simboliza muito bem enquanto editora, esse processo. Eles fizeram um sistema que eu acho muito bom. Quase todos os jogos deles usam a mesma variação do sistema do Mutant, né? O Coriolis usa, o Forbidden Lands usa, o Tales from the Loop usa, e por aí vai, que eu acho que é um sistema bem legal. Quase todos os jogos que eu leio deles, eu acho jogos mecanicamente muito interessantes, e alguns deles, por exemplo, o Coriolis, que é um jogo de ficção científica, mas com influências do Oriente Médio, não influências europeias, então isso muda completamente a estética, os temas do jogo, é muito mais Mil e Uma Noites do que histórias de cavaleiro, que é sci-fi, é legal pra caramba. Então, por esse elemento, né, de ter sido, de certa forma, um abre-alas para a popularização de jogos não americanos, assim, estritamente americanos no sentido dos Estados Unidos, eu acho que o Mutant vale o prêmio. Cara, eu fico muito feliz que você tenha colocado um jogo da Free League na sua lista, porque depois de muito pensar, eles não entraram no meu top 10, mas eles ficaram, tipo assim, uma 11ª posição, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito pensando antes de colocar eles. Não era... O Mutant Year Zero não era o jogo que eu tava pensando. Se eu fosse colocar um deles, eu colocaria o Tales from the Loop. Que eu acho que ele porque foi o primeiro, né? Ah, sim, justo. Eu achei o Tails como mais emblemático dessa lista, mas fico muito feliz de ele estar sendo representado. Aliás, eu tô contando com a sua lista pra representar um monte de coisa que eu não coloquei na minha. Mas eu fico feliz que ele esteja aí, porque eu acho que, de fato, é o que você falou, né? Ele tá um quê de você sair da bolha que a gente conhecia e pegar jogos de outros lugares, né? Outras culturas. Bom, essa foi a sua? Meu nono lugar. Só nono, tá. Eu esqueço que sou eu que começo as listas. A minha oitava posição, eu coloquei aqui um jogo que pra mim ele tá representando não só a força de uma editora, não é só uma editora, mas enfim, que eu acho que é uma gigante dos jogos dos jogos analógicos em vários aspectos, né?
mas também pela força de uma marca e essa empresa manter essa marca. Eu tô falando do Star Wars da Fantasy Flight. Olha só, foi um dos que não passaram no corte, mas quase entraram na lista. Cara, publicado em 2013, eu acho que era um jogo que, do que eu ouvia, primeiro que assim, a Wizards perdeu a licença do Star Wars, né, o Saga. Eu lembro da gente conversar, cara, quem é que tem bala na agulha pra comprar essa licença, que não é uma licença barata, né? E a Fantasy Flight não só comprou, como veio com uma ideia que na época eu achei que ia dar super errado, que é um jogo com dados proprietários, que geram... É mais uma coisa para eles ganharem dinheiro, óbvio, né? Mas é uma barreira para você começar a jogar o jogo. E a gente até falava da leitura de búzios, que é esse jogo, etc. E foi o primeiro jogo que eu joguei usando... as poucas vezes que eu joguei, né? Usando aplicativo para rolar os dados no celular, sabe? E achando que aquilo trazia uma melhoria pro jogo. Falo, nossa, como é simples fazer isso, né? Como é gostoso de fazer a leitura assim. Então, eu acho que é um jogo que teve uma consistência em se manter entre os mais vendidos desde o ano do seu lançamento até agora. Fantasy Flight, infelizmente, aí recentemente a gente escutou umas notícias de coisas que estão mudando lá dentro, coisas que não vão ser mais publicadas, e deu uma abaladinha. Eu acho que é um sistema cheio de problemas, mas que eles conseguiram, inclusive, deschavar para fazer a sua versão genérica e dentro da sua versão genérica lançar seus pequenos cenários. Eu esperava até que eles lançassem um cenário do Twilight Imperium, que eu acho que é um cenário legal, etc. Porra, todo mundo queria. Eu acho que era o objetivo, né? Assim, começou Netrunner, primeiro todo mundo queria Netrunner, Android, aliás, que saiu. E depois... E agora? Mas eu coloco mais pela força da editora, de ter mantido a marca, de ter mantido Star Wars como algo que pelo nome só venderia muito bem, mas ter mantido tudo isso com essa consistência nos últimos anos. Ok, muito interessante. Eu gosto desses jogos também, eu pensei em colocá-los. Vale lembrar que a Fantasy Flight, ainda essa década, também publicou uma boa parte dos livros dos RPGs antigos de Warhammer, que eram bem legais. O sistema era bem ruim, mas o resto dos livros eram muito bons. E que, de fato, ela tem a qualidade dos livros da Fantasy Flight é fora de série. São livros lindos de se ter. Houve uma tentativa até, né, de vir para o Brasil pela Galápagos, mas não deu muito certo com o Fronteira do Império. Eu acho que é um lugar justo para estar nessa lista. Acabou não entrando na minha, mas eu achei que é importante representar a Fantasy Flight, sim. Massa, boa. Agora eu vou para o meu 8º lugar. E no 8º lugar é o seguinte: quando a gente fala de melhores da década, às vezes envolve uma certa aposta. Porque é muito fácil olhar para os jogos de 2012, 13 e ver o impacto que esses jogos tiveram no decorrer dessa década. Mas esses jogos de 2018, 19, que talvez vão ter um impacto tremendo na década seguinte, mas não deixaram de ser lançados agora. Então, em algumas posições da minha lista isso vai acontecer, e essa é uma delas. É um pouco uma aposta que eu estou fazendo sobre o impacto que esse jogo terá na década seguinte, mas como ele vai ser lançado, como ele foi lançado agora, eu acho que merece um comentário. E ele é o Cyberpunk Red. Caralho! Essa me pegou totalmente desprevenido. Pra você ver, eu queria... E por que Cyberpunk Red? Cyberpunk foi um gênero que, em RPG, ele estava dormente há décadas. A única coisa que tinha regularmente atualizada foi Shadowrun. E Shadowrun é Cyberpunk, mas tem elementos de fantasia, é um jogo que tem seu público próprio, enfim, ele tem uma característica muito própria. Até pensei em colocar ele representando o Cyberpunk, por assim dizer. Mas eu não acho que é o caso, porque havia ele, e houveram outros jogos Cyberpunk, o gênero não desapareceu, né, mas ele não tinha uma importância significativa, né, ele era um entre muitos. E jogos bons, como Interface Zero, como The Veil, e por aí vai, abordavam o tema, mas ele nunca foi uma coisa absolutamente mainstream. Só que, há um tempo atrás, uma empresa chamada CD Projekt Red resolveu fazer um jogo chamado Cyberpunk 2077, que foi adiado recentemente, também ficamos sabendo, mas que tudo leva a crer que vai sair neste ano de
2020. E o impacto desse jogo será inacreditável, eu acho, na indústria como um todo. O próprio gênero cyberpunk ele vem crescendo em importância e em relevância nos últimos anos, por vários elementos, mas ele volta à grande mídia. Nós tivemos alguns grandes filmes com temática cyberpunk. Foi a década que nós tivemos uma tentativa safada de fazer um filme de Ghost in the Shell e uma nova história de Blade Runner, sabe? Que é algo que passou completamente batido em anos anteriores. Nós tivemos excelentes histórias no cinema, como aquele filme do Oscar Isaacs, Inteligência Artificial, aí? É esse o nome? Do Oscar Isaacs? É, que ele é Ai, meu Deus. Alguma coisa assim, Inteligência Artificial, aí, alguma coisa assim, o nome do filme. Que ele é um cientista. Ele é tipo um Steve Jobs e tem um robô que era consciência, enfim. Não vou me lembrar o nome agora. Eu tô ligado qual que é. Puta, esqueci o nome desse filme. É com a Alicia Vikander. Esse mesmo. Que é excelente e também é um filme cyberpunk. Então, nós temos um renascimento do gênero como um todo, mas esse renascimento, ele ainda não foi encabeçado, eu acho, no RPG, mas eu acho que ele será, e eu acho que vai vir através do Cyberpunk Red, que é a nova edição do Cyberpunk 2020, clássico, né, um jogo que também está dormente há décadas, que está sendo refeito agora. O que nós temos dele lançado é apenas o Fast Rules, tipo um Quick Start, Jump Start, como eles chamam, né, mas que já é esse Jump Start, ele já é um dos livros mais vendidos da Drive-Thru RPG, ele tem o selo mais alto de vendas, mais que isso, é a Damantine Seller. Ah, Damantine. Então ele é tipo 0,5% dos livros estão nesse patamar e ele tá lá e é um livro que foi lançado em agosto do ano passado, sabe? E que ele explodiu. O livro do Witcher, que pra gente também explodiu vai ser lançado no Brasil pela Devir. E eu acho que, assim, essa influência... E assim, por que eu citei o livro do Witcher? Porque ele também foi feito tanto pela mesma editora quanto pela mesma empresa de jogos, né? E eu acho que a influência, o impacto que o Cyberpunk 2077, o jogo de videogame, vai causar, vai ser um surgimento grande de interesse de novo em Cyberpunk pelo mainstream. E eu acho que quem vai estar bem posicionado para receber esse público vai ser o Cyberpunk Red. Então não me espantaria se o Cyberpunk Red for um dos jogos mais importantes, pelo menos no começo da próxima década. E aí, por isso ele é meu número 8. Eu lembrei muito dele quando eu vi eles lançaram, o pessoal da Drive-Thru lançou os mais vendidos RPGs não medievais, né? Uhum. E aí ele tava em primeiro lugar disparado, assim. Eu fiquei, caralho, ele ficou... E aí eu lembrei, sempre que você abre a aba dos mais vendidos, ele tá lá, né? Ele tava constantemente lá desde o seu lançamento. Uhum. Então tá certo. E nem é o livro core ainda. É verdade. E sem o jogo de videogame sair, né? Tipo... Exato. É verdade. As pessoas estão sedentas por um cyberpunk de high profile, por assim dizer. E eu acho que ele vai entregar. Boa, bem colocado. Essa surpreendeu. Realmente não imaginei que estaria na sua lista. E o seu número 8, qual é? Meu número 8 já foi, meu número 7, né? O seu 8 já foi? Meu 8 é Star Wars. Eu começo os números mais novos. Cara, esse meu número 7, ele é um dos jogos que eu falei aqui que eu meio que roubei um pouco pra poder colocar na lista. Foi um RPG que saiu em 2009, não 2010, mas ele foi extremamente influente na sua década. Tanta coisa importante em 2009. Mas assim, ó, eu posso, de repente, roubar falando que saiu uma nova edição dele recentemente. Eu tinha um professor que ele falava que sorte é uma mistura de oportunidade e competência. Ok. E eu acho que esse jogo, ele representa um pouco isso, sabe? Ele viu uma insatisfação no mercado, ele viu um público, e ele agarrou e ele se firmou. E eu tô falando de Pathfinder. Uau, isso me pegou bastante de surpresa. Eu não esperava ver Pathfinder na sua lista. Apesar dele sair em 2009, né, eu acho que... Ele não entrou na minha lista porque ele saiu em 2009. Mas você colocou a segunda edição? Que fique registrado, não sei, não acabou a lista ainda, mas que fique registrado que ele não entrou na minha lista, o Pathfinder primeira edição, porque ele saiu em 2009. Ele
Eu acho que, assim, não tem muito o que falar, né? A gente já falou bastante sobre Pathfinder, acho que a história é bem conhecida, mas ele observou essa insatisfação que um grande público tinha com D&D, que é é o maior RPG que a gente tem, né? Com a quarta edição de D&D no caso. E ele foi uma resposta a isso que abocanhou uma fatia do mercado. Abocanhou tanto que na época do lançamento do D&D quinta edição, a gente ainda tinha uma conversa sobre como seria esse D&D agora que Pathfinder tinha A se liderança do estabelecido mercado. tanto, né? Ah, É, ele é o único jogo na memória recente que liderou o mercado em vez de D&D. exato, ele conseguiu bater D&D e quando eu comecei a fazer a minha lista, ele estava até mais na frente pela sua influência, mas como eu tava meio que roubando, colocando ele aqui de 2009, eu falei, então vai ficar assim. Eu acho que ele trouxe, a gente falou disso no nosso episódio, que você que é um colaborador já ouviu, mas enfim, né? A gente falou um pouco sobre como ele trouxe os Adventure Paths, que se você pensar em alguma das icônicas aventuras da fantasia medieval do RPG como um todo, algumas estão ali, vindas pelo Pathfinder. Sim. Então, eu acho que a força dele, principalmente pensando nisso, cara, que ele conseguiu tomar, usar as armas do inimigo, né? Usar as armas da Wizards e tomar o mercado deles, sabe? De assalto no momento. É muito incrível, assim, se você for parar pra pensar na consistência em D&D, como o D&D é consistente, como o jogo mais jogado, etc, etc. E aí você tem esse jogo que vem e fala, D&D não tá te agradando? Tem eu. E é talvez o único outro jogo de RPG grande o bastante que originário dele, não é adaptação de nenhuma outra coisa conhecida, nós temos quadrinhos, nós temos jogos de videogame, nós temos um MMO que está em produção, audiodrama, ele teve um impacto, teve um board game, enfim, ele tem um impacto multimídia que pouquíssimos jogos que não o D&D conseguiram alcançar na história do RPG. E se você for parar pra pensar em D20, cara, teve tanto jogo com a licença D20 que foi feito e que ficou, sabe, True to Ant, aquele Iron Heroes Iron Heroes. era Você bom teve pra um caralho, monte que inclusive. saiu que era tipo, o seu novo D&D com seus twists, etc. Mas esse foi o que se firmou e ele é uma marca própria, tanto é que agora ele tem a nova edição meio que se afastando, criando características muito próprias, mantendo ainda algumas coisas ali para você ter aquele cheirinho do que é D&D, né, atributos daquele jeito, etc e tal, mas com tantas características novas que é um jogo muito à parte. Absolutamente concordo. Absolutamente Então, concordo. Pathfinder roubando para entrar na minha sétima colocação. Fico muito feliz que você roubou, porque eu não tive a coragem de roubar. Então, para minha sétima posição, nós temos um repeteco aqui, Critical Role Tal'Doren Campaign Setting. Oi, e aí, puta merda. Pois é. Os meus motivos foram um pouco diferentes do seu. Eu nem pensei tanto no lado do stream, embora eu já vou argumentar. Eu nem acho o livro ruim, eu acho o livro, tipo, sabe, ok, não é um livro incrível, também é um livro ruim. O próprio Mercer fala que o mestre do Critical Role, o principal autor do livro, que quando ele criou essa parte do cenário dele, ele estava jogando com um grupo de pessoas que nunca tinham jogado RPG antes e não tinham muitas referências de fantasia. Então ele meio que fez a fantasia genérica tipo, arroz, biscoito com bolo, sabe? Coisa mais chá com biscoitos, né, a pessoa fala. Coisa mais tranquila que ele conseguiu pensar, sabe? Reinos, dragões, tipo, o tradicional tá aqui. Então ele não impressiona tanto nesse aspecto. Mas o que eu acho que ele simboliza é tudo que o Victor já falou antes, eu não vou me repetir, sobre a influência do stream, a grandeza do Critical Role, o quanto impressionante é esse questão, mas eu acho que ele também tem um pouco a mais. Para mim, o Critical Role como um todo, e o Tal'Doren Campaign 7 o representa nesse aspecto, ele demonstra um pouco uma nova maneira do RPG muito não inovadora, mas que foi popularizada e que foi que alcançou o mainstream, né? O Mercer Effect que as pessoas falam, a forma como o stream ensina as pessoas a jogarem é o que é esperado um jogo, enfim, os jogos serem potencialmente mais dramáticos, e enfim, eu acho que tudo isso o Critical Role ajuda a construir.
ele tá aqui representado por esse livro. E além disso, um outro elemento que me fez colocar ele aqui é porque ele não é o primeiro livro que surgiu de um sucesso em streaming ou numa plataforma separada. Eu me lembrei muito, quase coloquei ele aqui, mas acabei não colocando, aquele Titan's Grave, Ashes of Valkana, Sim, pensei nele também. que foi o jogo que foi um RPG do Will Wheaton, né, que surgiu quase na mesma época do Critical Role, mas não engatou nem de perto da mesma maneira. Mas o que eu acho que ele simboliza é essa nova frente, que eu acho que os RPGs terão, já tem e terão mais no futuro, de, ou sei lá, o cara cria uma campanha dele, a campanha dele tem um puta sucesso, ele vai e publica esse negócio, ele, tipo, esse caminho de eu vou. Esse caminho que por muitos anos a gente escutou entre os designers da indústria, sabe? Tipo, Dragonlance foi a minha aventura que eu joguei. Tal jogo foi uma aventura que fulano jogou. O Modern Kainen era o personagem do Gary Gygax, essas paradas, que vão se transformando se atormenta, tem muito isso também, e vão se transformando nos elementos de jogo. Eu acho que o streaming ele traz essa possibilidade de um jogo público que está sendo assistido, que está sendo acompanhado, se condensar e se tornar um novo RPG, um novo cenário de campanha, um novo sistema, ou alguma coisa assim. Eu acho que esse movimento do stream para o livro, sabe, do stream para a mesa de jogo, vai ser mais e mais frequente. Critical Role é o maior, de longe, tanto que, como você falou, ele ganhou agora o seu... Exandria vai se juntar ao panteão dos cenários oficiais de D&D, né? Num livro que eu acho que vai ser bem mais interessante, porque o próprio Mercer fala que enquanto o Tal'Dorei ele é um mundo de fantasia bem tradicional, o Wildemount é um mundo de fantasia bem diferente. E aí eu acho que ele vai poder mostrar essa criatividade a mais no livro, que vai ser bem interessante. Mas ele tá aqui muito por isso, porque eu acho que esse movimento do streaming pra mesa de jogo vai ser mais e mais frequente. Eu acho que mais e mais criadores vão começar a fazer esse processo daqui pra frente. Então, é isso aí. Por isso, meu sétimo lugar é Critical Role Tal'Dorei Campaign Setting. Bem legal, bem legal. O sexto lugar. O meu sexto lugar também foi... Esse é o último que eu roubei, eu prometo. Uma coisa que eu também acho que é algo que representou muito essa década, pra mim, não é uma coisa que iniciou nessa década, é um movimento antigo, você tem exemplos bem mais antigos, mas é uma maneira diferente de jogar RPG no sentido de uma popularização dos jogos que são GMless, né? Os jogos que você não tem um narrador. Eu acho que teve um jogo que meio que foi o primeiro a várias pessoas jogarem, várias pessoas falarem, tá muito assim na boca do povo, e você ouvir galera de várias... que jogavam várias coisas diferentes, experimentando jogar esse jogo pelo menos uma vez, ou um amigo chamando, que é Fiasco. Que não entrou na minha lista pelo ano de publicação também. Muito Foi um jogo feito em 2009. E eu fiquei muito pensando entre colocar Fiasco ou outro. Mas eu acho que, assim, depois de Fiasco, eu fiquei sentindo falta de um jogo narrativo, um jogo desses narrativos sem mestre, que representasse tanto quanto ele, que tivesse tanto impacto. E eu acho que todos eles meio que bebem da esteira do Fiasco. Ele veio ali meio que desbravando esse caminho. Era um jogo muito bom, inclusive, para pessoas que não tinham tanta experiência. Eu cheguei a dar 2 cópias de Fiasco para 2 amigos meus que não jogavam muito, que gostavam desse jeito de narrar, né, etc. o jogo. A gente teve até no Brasil, teve o Violentina, que é um jogo que eu acho que bebe muito da inspiração de Fiasco, mas eu acho que ele é bem único, ele traz bastante coisa interessante, e ele meio que foi um abre-alas desse movimento que eu senti que em 2010, como eu já disse, já era uma coisa que já existia, não é o primeiro, mas eu acho que ganhou força em 2010, nessa década que a gente tem. Então eu coloquei Fiasco no meu 6º lugar. Olha aí, excelente escolha que eu não pus na minha lista porque não era contra a regra, mas tudo bem. Eu concordo muito com você, que Fiasco é um jogo muito importante que marcou essa década por vários elementos. Mas também é o meu 6º lugar. 6º que a gente tá agora, né? Isso, 6º. 6º lugar. Que pra mim, o 6º lugar é o seguinte, ele surgiu como eu acho que um
um refinamento e uma expressão de um lado importante do design independente de RPGs nessa década. RPGs que consideram o RPG, que pensam o RPG como game design, como mecânica, como ciência, quase em alguns aspectos, ou como uma ciência lúdica, né, por assim dizer. Esse é um jogo que representa isso muito bem. Eu acho que ele é de um design primoroso e os elementos que ele tem são tão sólidos que ele foi reapresentado e reaproveitado por diversos outros jogos nessa década. E se tornou uma influência como poucos jogos antes dele tiveram. Tamanha é a força da qualidade do seu design. É um jogo complexo, é um jogo bom, mas eu acho que ele traz nada particularmente inovador, mas ele condensa conceitos que se discutiam nos âmbitos mais independentes da criação de RPG, mais ligados ao forte game design, e faz um trabalho muito bom com isso, que meu sexto lugar vai para Blades in the Dark. Caralho, olha aí. Mais um jogo recente, né? Relativamente recente, sim. Relativamente recente. Blades in the Dark é de 2017. Mas que nesse pouco tempo que ele surgiu, ele já criou um selo, né, o Forged in the Dark, no qual uma série de outros jogos muito bons foram publicados. Eu particularmente gosto muito do Band of Blades, acho um jogo brilhante, queremos jogar inclusive. E o Blades in the Dark, ele é como eu falei, ele é uma condensação de muita coisa boa, se tornou uma referência, eu acho que ele teve um impacto grande já nessa década e que nós veremos o impacto do seu design em décadas seguintes. Ele está aqui em grande parte pelo design dele, assim, né? Por uma expressão, primeiro por ser uma expressão do mercado indie de alguma maneira, mas também por ter um design excelente, que eu acho que vai ser muito copiado nos anos vindouros. Boa, muito boa. Blades in the Dark é um jogo que eu gosto muito do autor, eu gosto de trabalhos anteriores dele, mas o Blades in the Dark propriamente dito é um jogo que eu já li uma vez, eu já li outras interações dele e ele não me desce muito bem. Talvez o melhor que tenha descido dele tenha sido o Band of Blades, era esse o nome? Uhum. Que eu acho que às vezes mexia um pouco em algumas coisas que eu não gostava tanto do sistema, mas ele é um dos sistemas assim que eu acho que ainda precisa clicar comigo, ainda preciso não ver alguém jogando, porque eu já vi stream, já fui atrás bastante, mas talvez jogar, alguém mestrar pra mim, pra eu sentir o jogo e ter uma resposta melhor, né? Uhum. Bom, muito bom. Quinto lugar eu vou trazer pra falar de uma coisa que você já falou, na verdade, que é outra coisa que é característica muito forte desses anos, que é o movimento de Kickstarter. Para representar, eu acabei não escolhendo no Menera, né? Eu escolhi um 7th Sea segunda edição. Eu acho que ele foi o primeiro a fazer 1 milhão. Era um recorde até ser batido pelo do Colville. Matthew Colville. E por muito tempo eu pensei em colocar, eu fiquei na minha lista pensando em colocar o do Matthew Colville junto com esse, porque seria também uma representação do poder da stream, né? Porque tinha amarrado, não só a stream, mas o cara na internet, né? O influencer, o youtuber, né? Em personalidade. Mas depois teve o jogo dele junto, né? Vinha com... Era parte do Kickstarter, né? Ele tem uma mesa de stream. Depois eu acabei tirando porque eu achei que seria mais justo eu dar pro primeiro que bateu 1 milhão, que veio um pouco antes, que é um jogo mais fechado, em vez de dar pra uma coisa que foi mais suplemento, né? 7th Sea segunda edição, eu acho que foi interessante porque ele veio pegando um jogo que a gente não via tem, sei lá, da virada dos 80 pros 90, né? O 7th Sea original era da Egg, né? Depois teve uma versão pra D20, que era aquele Swashbuckling, que foi super mal sucedida. E quando ela veio, também essa coisa de vir com aquele selo de aprovação do game designer, né? De você pensar... Hã? Isso continua depois. Não, sim, porque é um jogo que veio muito como, beleza, agora eu vou ver o que esse cara é capaz de fazer sem amarras, né? O que ele vai estar prometendo pra gente, o que ele vai trazer pro jogo, o que ele vai colocar ali. E durante o tempo foi um jogo muito hypeado. Você imaginar que você vai pegar uma franquia que tava morta e enterrada, cara, tipo assim,
Ninguém imaginava que Seventh tanto- Sea ia juntar tanto dinheiro, entendeu? Tanto que ele comprou de volta a licença da AG por Peanuts, assim. Exato. Foi muito E ele barato pra ele. fez e lançou e estourou. Foi um negócio fortíssimo, assim. Foi até um problema porque ele prometeu 1 milhão de suplementos e coisa, tá lançando até agora. E o dinheiro acaba e acho que não vende tão bem pós Ele essa, quebrou a empresa essa dele já. virada. Exato, né? Tipo, teve tudo isso. Mas eu acho que eu escolhi ele mais aqui como o representante da força do Kickstarter, né? Ok. Parecido com a ideia que você deu pro Numenera, mas eu coloquei o Seventh Sea e coloquei aqui nessa posição porque eu acho que ele é bem impactante, bem marcante para essa década que a gente viveu. Acho uma boa escolha. Todo mundo sabe que eu detesto Seven Sea. É um jogo que eu tava super hypeado, apoiando Kickstarter, recebi o livro, mestrei e odiei. Eu acho que o John Wick não sabe fazer jogo. E se sabe, esse ele errou muito a mão. Porque, Você acha que quebrou muito o charme do John Wick? pra mim, completamente. Falei, eu vi esse jogo, eu falei, como é. Ou eu não fui profundamente. Ou não analisei os jogos antigos dele profundamente o suficiente pra ver os problemas, ou os jogos antigos que eu gostava deu muita sorte, porque não é possível que o designer que fez esta merda foi enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas é bem ruim. Na minha opinião, claro, eu não gosto, mas eu acho que ele super merece destaque. Foi um dos grandes eventos do RPG da década e eu acho que ele representa bem o Kickstarter, sim. Beleza, e o seu quinto lugar? O meu quinto lugar vai para uma coisa que foi muito forte essa década, não surgiu nesta década, surgiu na década passada, mas que teve, né, ainda nesta década um grande desenvolvimento, uma grande relevância, uma presença bastante marcante no mercado, em premiações, em design inovador, em muitas vezes, por incrível que pareça, e que possibilitou várias outras coisas. E estou colocando aqui meu quinto lugar para Lamentations of the Flame Princess, Olha só. mas como um representante da escola old school do que do jogo. Embora Lamentations seja um jogo ok, e que eu acho que o Lamentations em si é bem qualquer coisa, mas os suplementos do Lamentations tem coisa muito boa ali no meio, sabe? Eu acho que Veins of the Earth é um dos melhores RPG que eu já li, por exemplo. E esse eu posso falar sem medo que não envolve pessoas problemáticas. Então os outros também são Amém. muito bons, eu não vou comentar. Mas o Lamentations ele tá aqui em grande parte como ele foi um expoente importante, né? A editora dele é uma editora grande e relevante dentro do cenário indie. É um cenário, esse tipo de jogo, né? O old school ele vem com muita força, ele teve muitos lançamentos relevantes nessa década e ele não parou de crescer. E eu acho que ele abriu espaço, ele surgiu primeiro como um old school do D&D especificamente, né? Vamos revivar essa maneira de se jogar. Mas isso acabou indo para outros gêneros também e outros jogos que eu acho que foram ressuscitados da maneira que foram, pelo menos em parte, pelo sucesso que a Old School teve como um todo. O Lamentations foi escolhido porque é de 2010, foi um dos mais antigos que eu consegui encontrar dessa década, né? Antes dele, o Castle Crusaders, por exemplo, acho que é de 2004, acho que um dos primeiros Uhum. a, a sair, mas nessa década eu peguei ele para representar. E é isso, eu acho que ele tanto a parte, o old school, por assim dizer, produziu excelentes títulos no mercado como um todo. Eu acho que ele influenciou o design de muita coisa. Por exemplo, eu acho que o D&D quinta edição, propriamente, teve uma puta influência do movimento old school no seu design. E eu acho que ele também abriu caminho para outros old schools aparecerem. Eu acho que o meu principal exemplo foi o sucesso que o Zweihander fez, né? Que ele é um old school, ele é um retroclone do Warhammer Fantasy segunda edição, né? Que é um jogo da década de 80 que estava esquecido. Agora teve uma quarta edição pelo destino da coisa, mas a própria quarta edição dele é muito referencial aos jogos do passado. E muitos jogos que estão saindo agora, que estão voltando agora, eles estão voltando sem uma preocupação muito grande em se modernizar, mas às vezes em trazer experiências mais próximas do que eram nesse passado. O próprio Cyberpunk Red, eu só li o Jumpstart, não parece um jogo muito moderno, mas parece um jogo que bebe as influências de sua época, por assim dizer, né? E traz essa maneira antiga de se jogar para um momento futuro.
E eu acho que o Lamentation simboliza muito esse movimento de resgatar as origens, né? O DCC quase entrou aqui, mas como o Lamentations foi um pouquinho mais cedo, eu acabei escolhendo por ele. Então, Entendi. é esse o Eu, meu quinto lugar. eu fico muito impressionado que, assim, eu tinha certeza que eu e você íamos colocar como importância nessa década algo que representasse o old school, né? E eu fico surpreso que você colocou na quinta posição e eu coloquei na quarta. Eu coloquei uma posição na frente ainda. Mas eu fiquei numa super dividida entre qual jogo eu ia colocar, entre DCC e Lamentations of the Flame Princess. Lamentations foi o primeiro jogo que eu ouvi falar e foi o primeiro que me trouxe essa luz sobre o que era, etc e tal. Eu lembro quando a gente conheceu esse jogo e a gente leu, a gente falava das ilustrações e como eram evocativas e de como era estranho jogar, etc. E aí teve até uma discussão sobre esse jogo ser injogável hoje em dia ou não. Como estava errado. Naquela época a gente tinha muito disso. Mas eu preferi colocar o DCC na minha posição como representante. Acho até porque, na minha opinião, é um jogo muito melhor. Exatamente. Foi por isso que eu coloquei. O DCC, na real, se você... A edição que a gente mais conhece da Goodman Games, ela é de 2012. Sim. Antes disso, ele teve versões anteriores que não eram publicadas dessa maneira, né? Eram coisas menores, em formato mais zine, etc. Então ele já estava lá ruminando há mais tempo. Mas em 2012 lança essa edição da Goodman Games e ele é o jogo que eu acho que melhor representa isso, porque ele tenta pegar o espírito da coisa e fazer diferente. Ele não tenta necessariamente ser um retroclone, ele não tenta trabalhar com aqueles elementos que você está acostumado em D&D. Ele vem trazendo as coisas próprias dele. Ele traz aquela coisa de ter muita aleatoriedade, então 1 bilhão de tabelas. Eu acho que Cada magia tem uma página de tabela. Exato. Eu acho que ele traz uma coisa muito interessante da aventura funil, que é um jeito de você ensinar o jogador o que é o espírito de você jogar old school com uma rede de proteção, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que pega bastante você falar, puta, mas eu vou jogar, e meu mago que tem 1 ponto de vida e uma magia, e não sei o que, e eu criei, tudo bem que você cria fácil personagem em Lamentations também, mas enfim. E aí ele morreu. E aqui não, cara, aqui ele vai te dar um pool de personagens pra você trabalhar, a ideia é você vai perder personagem, mas quando você chegar ao final, não só você vai ter construído uma história, como você vai ter aprendido um caminho das pedras. Ele é um jogo com um tutorial embutido. É verdade. E matéria de design, isso é um negócio muito legal. Ele tem soluções mágicas de design pra muita coisa. Eu acho que ele tem muito bem. E ele é um jogo muito fechado nele mesmo. Lamentations acho que tem, como você falou, suplementos melhores, aventuras melhores, assim, que hoje em dia eu acho que defendo obviamente muito menos, mas como você falou, se tem uma coisa que eu acho que não pode tirar é o Veins of the Earth, que é um excelente suplemento, um dos melhores bestiários que eu já li, eu adoro ler bestiário. É aquela coisa, em vários momentos da minha lista eu fiquei entre o cara que fez primeiro e o cara que fez melhor. Eu acho que DCC foi isso, foi o que... E curiosamente, eu costumo ir no cara que fez primeiro, você costuma ir no cara que Exato, fez melhor. e eu acho que não tem uma resposta certa, são duas maneiras de ver. Mas eu fiquei legal que logo bem próximo tava as duas representações. Mas certeza. O meu quarto então ficou DCC. Adoro DCC, inclusive preciso jogar mais DCC nessa vida. Mas então vamos para o quarto lugar. Quer dizer, o meu quarto lugar, né? Você já falou o seu. E o meu quarto lugar, ele é o seguinte, ele é um jogo que ele já existe há mais tempo, mas que ele teve sua principal versão e a sua versão consolidada surgiu nessa década, né? Embora ele as suas mecânicas que o influenciam já sejam mais antigas. E ele é um jogo que acho teve uma influência significativa na indústria, que é o Fate Core. Olha só. Quarto lugar. E eu digo que Fate Core teve uma influência significativa na indústria porque a ideia dele, né, de pensar com aspectos, de trazer para um vocabulário de texto, de linguagem, elementos que até então eram matemáticos no RPG, teve um impacto grande e foi absorvido e utilizado
por muitos jogos depois, de alguma maneira. Da mesma forma que algumas das suas principais mecânicas também. A ideia de você poder ter um aspecto, né, uma palavra, uma frase que simboliza alguma coisa no seu personagem e que você pode ter interações mecânicas com ela, né, invocar ou usar, etc. Ou compelir, né, como é no próprio Fate. Eu acho que isso se reproduziu a rodo na indústria. Eu acho que D&D quinta edição tem influência de Fate quando você vai falar da mecânica de inspiração que ele tem, que é uma mecânica meio qualquer coisa, mas tem, na minha opinião, tem uma inspiração em Fate, especialmente quando você vincula ela à ideia de uma coisa que quase ninguém usa no D&D quinta edição, mas teoricamente tá na regra e tá lá, que são aquelas suas duas características de personalidade, um defeito, uma falha, que lembra muito até a maneira como você estrutura os aspectos no Fate. Ele tem influência em jogos como 13ª Era pra caralho. Ele tem influência. Enfim, eu acho que os tentáculos do Fate. Tudo bem que é uma mecânica mais. Como eu falei, ele é mais antigo. Mas acho que os tentáculos dele, especialmente nesse elemento de transformar em palavras elementos que até então eram muito mecânicos, trazer a ideia de que palavras têm poder, sabe, de alguma maneira, pro RPG, é uma influência que não dá pra tirar do Fate. Eu acho que ele é muito, muito relevante nisso. Embora ele não seja um jogo tão expressivo ou tão jogado, por assim dizer, e, sei lá, a Evil Hat, que é a pioneira. Tipo, quando surgiu o Fate Core, eu esperava ver eu nem sei se ele é aberto ou não, então eu creio que em algum aspecto sim. Mas Ele é. eu esperava ver meio que aconteceu com o Apocalypse Engine, o que aconteceu com o D&D 3.5, de ver várias empresas usando o Fate para lançar seus produtos. Isso acabou não acontecendo tanto, ficou meio que tudo na mão da Evil Hat, né, de certa forma. Isso não é exatamente um defeito, mas eu acho que as influências dele hoje em dia são tão grandes e se propagaram tanto que ele merece o lugar como quarto jogo mais influente da década, Fate Core. E eu já posso engatar pra falar, porque Fate Core é o meu terceiro jogo mais influente da década. Eu tô vendo onde essa lista vai ir. eu faço coro com você. Fate Core ele é o meu terceiro jogo mais influente. Eu acho que, como você falou, ele é um jogo mais antigo do que isso. Mas mesmo que você ouvia falar de Fate mais antigo do que isso, era muito pulverizado. Cada um fazia a sua maneira. Então você tem o Spirit of the Century, foi uma coisa. O Houses of the Blooded, que foi do John Wick, era outra coisa. Era Fate, etc., mas tinha uma outra pegada. Quando saiu aquele que é Dresden. Dresden Files, ele também foi para outro caminho. O Fate Core, eu acho que o que ele fez, que foi a força, foi trazer tudo isso e falar, olha, Fate é isso aqui. A gente pode brincar e criar e fazer 1 milhão de coisas, mas a espinha dorsal é esse jogo que eu tô deixando nesse livro. Ele deu uma enxugada, né? A própria coisa de você ter 4 abordagens para cada ação, a coisa do pensar com aspectos, que a gente vive falando, né? Que a partir do momento que isso vira natural, é uma solução que eu acho tão elegante que, às vezes, a gente até estava tendo essa discussão ontem com o Cas, né? Por que não Fate? Que é quando eu vou pensar em adaptar alguma coisa, eu já até tento sair dessa armadilha e pensar alguma outra coisa primeiro, para não cair direto nele e ficar nele. Eu acho que a Evil Hat fez um trabalho magnífico que acabou faz pouco tempo, acho que faz 1 ano, com os World of Adventures, que era esses suplementos que eles lançavam a cada 2 meses, 3 meses, e que traziam mini cenários com mini aventuras, às vezes personagens, etc., e muitas regras próprias. Tem muita coisa, nesses anos que eles publicaram World of Adventures, tem muita coisa boa lá, de regra de magia nova, de regra pra, eu quero fazer uma história sobre todo mundo é uma equipe numa nave, tipo a Enterprise, assim, você é oficial de comunicação, você não sei o que lá, dá pra ter uma regra muito sólida com isso, com alguns suplementos dele. Eles abordaram vários gêneros. Tem coisas lá que eu acho fantásticas, tipo Masters of Undahar, e outros suplementos que eu acho que são animais ali do meio. Mas, bom, eu não precisava nem falar, né, que Fate Core tá ali super bem posicionado na minha lista como um dos mais influentes da década e um dos meus RPGs preferidos da vida, né? Muito justo. Então vamos para o meu terceiro lugar. Esse eu acho que não vai estar na sua lista,
E acho que talvez seja a única coisa que vai estar diferente nesse final, vamos descobrir, Será? né? Mas que é o seguinte, lembra que eu falei da aposta lá atrás? Aham. O terceiro lugar também é uma aposta, mas diferente do Cyberpunk Red, ele é uma aposta que já se pagou no finalzinho dessa década, desde o momento que ele surgiu. É um RPG que ele trouxe de volta, vamos dizer assim, um Matusalém que estava adormecido, e o jogo em questão é o Vampire quinta edição, Vampire the Masquerade quinta edição. Cara, E eu coloco ele como o terceiro jogo mais influente da década pelo seguinte: o Vampiro foi um fenômeno inacreditável nos anos 90 e 2000, né? Foi um dos maiores RPGs do mundo, de longe. Foi um dos poucos RPGs que tiveram uma penetração em cultura mainstream. Teve seriado tosco, horrível de vampiro, lembra? nossa, é verdade. O Tinha Kindred e tal. Teve. Kindred, pode crer. Irmãos de sangue na Record. Pois é, horrível, horrível, horrível. Mas teve, enfim, ele teve o Underworld, que foi quase uma cópia safada e foi processado, Teve etc. processo, teve processo. Então, ele foi muito representativo de sua época, mas ele estava há mais ou menos uma década meio adormecido mesmo. E tiveram tentativas de mantê-lo vivo, e ele estava ok lá com a Onyx Path, né, fazendo a segunda edição do Vampiro Requiem, fazendo aquelas edições de 20 anos do Vampiro Antigo e do Vampiro e das outras propriedades intelectuais Uhum. da White Wolf, né? Mas então surgiu em 2018, né, o Vampiro quinta edição. Essa coisa de que ele vai voltar, ele ficou vários anos em produção, e ele veio. E o Vampiro quinta edição, eu acho que ele cumpriu bem a sua proposta de atualizar Vampiro para os dias modernos, de ser um sistema muito mais coerente com ainda tem problemas, mas muito mais coerente com a proposta do jogo do que o antigo jamais foi. É, e que trouxe, e moderniza e traz para o jogo uma série de inovações. Inovações não, mas influências de game design moderno. A grande inovação talvez seja a mecânica de Hunger, que eu acho que é uma das melhores mecânicas que eu vi para simular para simular essa coisa de tipo, você é uma criatura que está em constante conflito com o lado sombrio, né, Uhum. que você tem. Mas além disso, junto com, e por isso que ele tá nesse ponto da lista, o Vampiro Quinta Edição ele traz de volta com ele o mundo das trevas para o mainstream. Desde que ele saiu, ele aparece nas listas da SV2 como um dos jogos mais vendidos. E isso que nesse tempo todo que ele saiu desde 2018 para cá, a linha passou por uma porrada de reestruturações. Ele não teve quase nenhum lançamento relevante. A White Wolf meio que acabou, foi totalmente reestruturada a pipeline de desenvolvimento do Vampiro Quinta Edição. Ele foi disperso, de certa maneira. Muitos jogos que vão sair com um selo oficial, estão sendo feitos por third parties, né? O Onyx Path vai produzir algumas coisas importantes pro Vampiro Quinta, e também já veio na beirola dele o anúncio de que o Lobisomem de Quinta Edição tem produção. Eu tenho certeza que outras coisas virão. Jogos de videogame de vampiro voltam a aparecer, Bloodlines vai ser esse ano, no final do ano passado saiu Clutters of New York, que é uma visual novel muito legal no Steam, É verdade, teve isso. do Vampire Quinta Edição, e eu acho que ele tá em terceiro lugar porque o Mundo das Trevas foi absolutamente influente e importante na década de 90 e 2000. E eu acho que o Vampiro Quinta Edição fez um bom trabalho em trazer ele de volta pro mainstream. Eu achei que não, mas quando eu vi os números do SV2, ele estando lá sempre e crescendo e aparecendo, mesmo sem nenhum lançamento relevante, sendo que agora que terminou a reestruturação vão voltar a sair coisas para ele, vai sair a campanha da queda de Londres, vai sair alguns outros livros mais importantes, né? Os únicos suplementos que foram lançados nesse período foi o Anarchy e o Camarilla, que tiveram que ser reescritos por causa de umas bobagens que estavam lá do time original, que foi demitido, e etc, etc. Então, o Vampiro ele teve um período ali que ele teve que se reestruturar, mas ainda assim ele continua popular. E eu acho que agora ele vai trazer de volta, né? Eu acho que na década seguinte nós teremos o Mundo das Trevas como um RPG bem mais relevante e de volta à sua patamar de influência que ele teve no passado. Bem legal você ter colocado. Eu pensei muito se eu encaixava ele de alguma forma na minha lista, e no final das contas ele foi um dos daqueles que tava eu cheguei em 15, aí eu cortei. E eu acho que cortei pelo fato de como ele é recente, de eu ainda
querer ver mais, assim, sentir mais o impacto dele, né? Mas eu acho que você apresentou um argumento super legal, super convincente, em maneira de, ele trouxe de volta uma coisa que tava super ali, com uma estaca, tava estacado. Ele tirou a estaca do vampiro e ele se ergueu novamente, né? Bem legal, bem legal. Segundo lugar. Aposto que vai ser igual, vamos ver. Quando eu comecei a fazer essa lista, eu acho, agora que eu sei que o seu foi esse, eu acho que a gente vai bater os dois últimos. Mas quando eu comecei a fazer essa lista, eu tinha certeza de 2 jogos que iam estar nela. Falei, esses 2 jogos tem que estar, e vai ser ali no meio do top 3. Um é o Fate Core, que a gente já falou, e o outro são os jogos da Apocalypse Engine. Os jogos Powered by the Apocalypse. Eu fiquei muito nisso porque eu acho que se teve um movimento que essa década trouxe e que criou um secto próprio de jogadores, mexeu na maneira como eu jogo, me apresentou alguns dos jogos que são a referência quando eu penso. Se eu penso em jogar eu penso numa fantasia urbana, várias criaturas sobrenaturais, etc., eu penso em Urban Shadows. Até quando eu penso em caçar monstro, etc., uma fantasia urbana mais combativa, eu já vou pensar, por que eu não vou fazer isso no Monster of the Week? E vira e mexe, ele me traz um jogo novo, que é uma nova interação daquele sistema, e que eu fico, puta, eu quero experimentar isso, eu quero tentar isso. Bluebeard's Bride. O quê? Né? Tipo, Bluebeard's Bride. Agora o The Great American Novel, que eu gostei muito do que eu li. Mas dito isso, eu falei, ok, eu não quero colocar jogos da Apocalypse Engine num grande guarda-chuva. Eu quero escolher um jogo para representar isso. E para mim eu tinha 3 escolhas possíveis. Eu podia escolher aquele que foi o primeiro, Apocalypse World. Eu podia escolher aquele que me apresentou e me ensinou a jogar, que é o Dungeon World. Ou eu podia escolher aquele que, pra mim, revolucionou o sistema, mostrou o que ele realmente podia fazer, que era Monster Hearts. Uma coisa que pesou muito na minha decisão foi um podcast que eu escuto que chama Plus One Forward, que é um podcast bem curtinho, às vezes os episódios têm meia hora, e eles pegam jogos novos da Apocalypse Engine e trazem o autor para conversar. E a primeira coisa que eles perguntam pro autor é qual foi o seu gateway? Qual foi o jogo que te introduziu a Apocalypse Engine? E pouquíssimas pessoas falam Apocalypse World. A gigantesca maioria fala que começou com Dungeon World. E é o jogo que eu coloco como o segundo mais influente da década. Dungeon World, eu acho que ele pegou os conceitos da Apocalypse Engine, ele pegou o que você tinha como fantasia medieval, que você conhecia, e além disso, ele, enquanto esse jogo ainda era uma época que ele ainda era meio críptico, mas como assim eu jogo com movimentos, o mestre não pode fazer tudo, tá em resposta do jogador, ele trouxe aquele guia dele, que na época foi fantástico em destravar para mim como que eu vou jogar aquele jogo. Foi ali que começou a abrir os olhos para veja bem, não é tão diferente assim do que você tá jogando normalmente. É só uma questão da gente alinhar um pouco melhor, dar mais liberdade para todo mundo. Você vai ter uma postura mais reativa, mas também mais provocativa do mestre. Você tá reagindo aos jogadores, mas também você tá fazendo questões, apresentando escolhas difíceis. É uma mudança no seu mindset. Então, por causa disso, e porque ele foi o primeiro jogo de Apocalypse World para muita gente, inclusive para mim, eu coloquei Dungeon World. Apesar de, por exemplo, Monster Hearts ser dessa leva, e possivelmente até hoje, o meu Apocalypse Engine favorito. Muito bem, muito bom. E eu continuo dizendo que, em segundo lugar, eu coloquei Apocalypse World. Porque... Não, pra mim, de fato, o Apocalypse Engine, ela foi algo bastante significativo nessa década. Eu acho que, assim, quando as pessoas... Especialmente o Dungeon World. O Dungeon World é o jogo que teve mais apelo, eu acho, em termos comerciais, de sucesso. Em qualquer lista do mundo que você procurar agora, que você achar, tipo, RPGs legais que não são D&D, sabe? Porque só que, tipo, cansou de jogar D&D, quer procurar outra coisa? Dungeon World vai estar em 100% dela, sabe? Eu acho que ele é um jogo incrivelmente influente. As suas mecânicas influenciaram inúmeros outros jogos que vieram depois dele. Não dá nem pra contar. É um jogo de design
excelente, mas eu não posso tirar o mérito, e é por isso que eu coloquei ele, do Apocalypse World, que foi o primeiro que pensou tudo isso, que estruturou tudo isso, sabe? Não teria Dungeon World sem Apocalypse World, não teria Monster Hearts sem Apocalypse World. Apocalypse World, ele ele é basilar para esse movimento de uma maneira que eu não acho ele o melhor, nem de longe, eu não coloco ele nem entre o top 5, sei lá, mas eu acho que se eu fosse pensar num termo de importância em termos de mercado, de tudo mais, eu certamente colocaria o Dungeon World como você colocou. Mas como eu tô pensando em impacto e importância do jogo e do seu design, eu acho que o Apocalypse World influenciou o design da década. E ele saiu em 2010, o que eu acho que dá a ele algo muito Sim. emblemático desta década, sabe? Ele influenciou tudo que veio nessa década, dali pra frente. Ele quase todo grande jogo de RPG tem alguma coisa, algum conceito, alguma ideia que de alguma maneira veio, ou pelo menos foi inspirada pelo Apocalipse Engine e pelo Apocalipse World, por consequente. Então acho que você falou muito já dos elogios que eu tenho a tecer. São jogos que eu gosto muito, são jogos que eu acho muito bons, são jogos que, tirando o Dungeon World, nem sei se eu não acho que eles sejam tão populares assim, mas o Dungeon World, lembra que eu falei lá do Cyberpunk Red, que ele era o Adamantine Cellar, tá? O Dungeon World Sim, também, sabe? Ele é um jogo que tem um impacto muito importante no mercado e que eu fico muito feliz que o Adam Coble e o Seiji Torraka lá que estavam. Seiji Latorraka, eu acho que é esse o nome Seja dele. La Torraca. Então, Ou La Torra, né? Não lembro. exato, exato. E eles estão teasing uma edição nova, né? Isso é Então, bem legal mesmo. eu tô muito ansioso pra ver o que o Dungeon World de 2012, o que 8 12. anos aí de influência eles poderiam colocar nesse jogo e como eles repensariam esse tipo de coisa. Então, por isso, em segundo lugar, para o jogo mais importante da década, Apocalypse World. Perfeito, perfeito. Acho que tá aí. Primeiro lugar, Cara, eu não falei dele até agora, você não falou dele até agora. né? Provavelmente nós escolhemos o mesmo jogo. Exato, com certeza é fatal, não é? Pô, sim, sim, sim. Mas enfim, Bom, eu falo com folga que eu acho que o RPG mais influente dessa última década foi D&D quinta edição. eu também não vou nem fazer mistério, que né, acho Uhum. que não precisa. O RPG mais forte da década foi com certeza desde a quinta edição. Eu acho que assim, D&D é sempre uma marca forte, mas você falar, ele sempre foi, é o RPG mais jogado, é uma marca forte, etc, etc. Mas você ter uma coisa que vem, a gente lá atrás eu falei do Pathfinder e falei dessa volta por cima que ele deu. E aí D&D tava com aquela coisa, a sua quarta edição foi super divisiva, dividiu o seu fandom, né, os seus jogadores. Eles perderam uma parte do próprio mercado para um pessoal que eles ajudaram a criar. E aí, cara, eles vieram e com um jogo que, pra mim, é o D&D, seria o meu D&D de escolha. Eu não gosto de D&D, mas dito isso, esse é o que mais me atrai, é o que eu mais pensaria em jogar. É um jogo que eu fico confortável em, às vezes, indicar pra uma pessoa sem problemas. E ele vem isso, e ao mesmo tempo ele é o D&D mais vendido, de mais sucesso Da história, né? da história que mais. É um comeback muito legal, sabe? E o D&D quinta edição, eu concordo com você 100%. E ele fez uma coisa que não se fazia com RPG desde os anos 80, que o RPG voltou pro mainstream, mas pro mainstream agressivo, assim, sabe? Estrela de cinema falando que joga D&D o tempo todo. Séries de TV referenciando Dungeons and Dragons. É uma nova geração, não é à toa que esse jogo é o jogo mais vendido, influente e tudo mais. Tipo, D&D é cool again, sabe? Todo mundo fala, tem interesse, tem curiosidade. Ele é uma porta de entrada pro hobby, com certeza, que nunca houve antes. Ele é
ele é divulgado em números que D&D nunca teve. Eu acho que assim, não é à toa que Critical Role, por exemplo, que é o stream mais famoso, a gente falou, que tem milhares, que tem literalmente milhões de visualizações no YouTube e enche teatros, as pessoas irem assistir, ele roda em D&D quinta edição. Eu não acho que isso é uma coincidência. Não porque D&D quinta edição é o melhor sistema, melhor design, nem nada disso, longe disso, mas ele sem dúvida, tem muitas qualidades em termos da sua acessibilidade, de como ele evoca os temas centrais do D&D, de como ele é um jogo que você senta e joga com uma enorme facilidade que outros jogos não têm, como ele é um jogo que, por causa de seu sucesso, se criou uma comunidade de suporte em volta dele que é impressionante, como ele influenciou, ele trouxe de volta algo também que a gente não via há muito tempo, que é os jogos licenciados, né, que usam a sua engine para fazer coisas legais. A gente tem o Adventures in Middle-earth, que eu acho um jogo maravilhoso, que é talvez um dos melhores jogos de Terra-média jamais feitos, que usa o D&D quinta edição como sua base. A gente está começando a ver agora jogos como o Carbon 2185, acho que é o nome. Isso, esse mesmo. Que é um jogo de cyberpunk que usa a engine do D&D Quinta e que é legal pra caramba também, sabe? Que eu tô lendo, inclusive, o Carbon, acho um jogo super bem feitinho. Ele trazendo coisas como um jogo que foi um dos meus jogos favoritos de 2015, né, na minha lista que eu publiquei no Twitter, que é o Five Toshers Deep, que ele pega a engine do quinta edição e joga uma leitura de old school em cima dele, sabe? Como jogar old school com D&D quinta edição. E funciona super bem. Então é um jogo que ele está influenciando designers que vieram depois dele. O próprio, a gente tá falando do Monte Cook, no Menara vai ter uma versão para quinta edição. Tolos vai ter uma versão para quinta edição. Ele é hegemônico em seu sucesso, mas ele é um sucesso que tá levando. Aquela coisa, sucesso que levanta todos os navios juntos, sabe? A maré que sobe e levanta todo mundo junto. E eu acho que o D&D quinta edição está sendo esse papel. O mercado de RPG nunca foi tão grande, ele cresce a passos largos, ano a ano. Eu acho que o momento de ouro, que eu realmente acho que é o momento de ouro que o hobby vive hoje, se dá em grande parte ao sucesso estrondoso do D&D quinta edição. Eu também acho que ele era meio que estava no lugar certo na hora certa, e que isso não é nem tão mérito do jogo em si. Mas isso não importa tanto, porque não dá para negar a influência cavalar que ele tem no design de RPG, da maneira como se pensa, se discute e se faz RPG nessa década. Eu acho que uma coisa interessante que eu tava fazendo essa lista era pensar que quinta edição é um jogo de 2014, né? Uhum. E vários jogos que a gente falou, eles saíram antes disso, né? Meio numa época que você tava saturado de quarta edição e talvez o gap ali deixado por D&D e pessoas que não tô tão feliz assim com Pathfinder, etc. Talvez isso tenha estimulado um pouco, né? Porque, assim, tirando o Pathfinder, mas o Apocalypse World é antes disso, o Dungeon World é antes disso, o Monster Hearts é antes disso, o Lamentation, o DCC, o Star Wars, o Numenera, o Fate Core. Acho que 80% da minha lista veio antes da saída de D&D quinta edição. E talvez seja isso, talvez seja um vácuo ali no meio, porque agora é aquela coisa, né? Tolos. Eu não tenho dúvida que o Tolos, se a gente tivesse de repente antes ali, vou lançar o Tolos logo depois do Numenera, ia ser só pro Numenera, né? Assim, ia ser ou logo no início do lançamento. Mas agora é uma coisa tão estabelecida que você fica nisso, eu vou tentar ganhar esse público, né? É um pouco daquilo que a gente viu com a licença D20 quando ela apareceu, né? Uhum. Óbvio, né? Aquilo foi uma bolha gigantesca, uma coisa muito maior, mas eu me pergunto também, porque o mercado de RPG naquela época era muito menor do que ele é hoje em dia também, né? Sim. E embora a gente tenha visto, mas eu acho que sim, em termos relativos, eu acho que a D&D 3.5 foi mais hegemônico em sua época do que o acho que agora foi. em termos de influência, com certeza. Mas nesse aspecto, o que eu acho bom é que o D&D Quinta, o core dele, ele é tão maleável, ele é tão mexível, mas é tão bem feitinho. Eu tenho algumas ideias de design que são genuinamente muito boas, tipo Bound Accuracy, por exemplo, que qualquer jogo, que os jogos que utilizam desse formato, eles tendem a ser muito diferentes, né? Porque, pelo menos, bastante diferentes, sabe? Os jogos de D&D, tipo, sabe, Cthulhu D20, ele era essencialmente D&D com outra cara. Enquanto eu acho que, sei lá, jogos como
o Adventures in Middle-earth, o Five Torches Deep são bem diferentes. São. De uma Mais maneira... mexido ali no meio. Exato. Então, porra... Aí, né? D&D quinta edição... Inegável. Esse eu acho que não ia ter surpresa nenhuma. Esse eu falei, cara, eu tenho certeza que ele vai colocar. Eu achei, contudo, que você colocaria o Pathfinder segunda edição, pelo menos. Então, eu pensei muito nisso, mas assim, eu acho que o impacto da primeira edição nessa década é inegável. O da segunda edição saiu em agosto de 2019, muito cedo. E, embora eu goste muito do jogo, é hoje meu jogo de fantasia medieval favorito, e que ele tenha tido um sucesso grande de vendas em seu primeiro semestre, eu tenho minhas dúvidas ainda sobre o Pathfinder segunda edição, a longo prazo, por assim dizer, sabe? Eu acho que o Pathfinder original, ele existia num lugar de conforto muito bom quando o D&D, ele era o D&D 4 era um jogo divisivo, etc, etc, depois ele criou seu próprio público e tal. O D&D quinta hoje ele é muito hegemônico, ele é muito querido, ele é muito amado, as pessoas jogam. Até eu que não gosto muito, assim, quando darem pra jogar, eu jogo. Não é que eu não gosto muito, mas eu prefiro o Pathfinder. Eu vou jogar, porque eu acho que é um jogo bem feito, sabe? Tem problemas, mas no geral é um jogo ok. Eu não sei o quanto o Pathfinder vai continuar nessa posição, na sua posição de, sei lá, principal jogo, principal antagonista. A minha previsão é que para a próxima década o Pathfinder vai se retrair para o seu nicho, sabe? Ele vai ter um nicho de, como a gente falou antes, de um RPG, tipo, pessoas que não gostam de D&D querem mais. Elas vão ir pro Pathfinder e vão encontrar alguma coisa lá. Mas eu acho que esse nicho vai ser muito menor e muito menos relevante nos anos que virão. Até porque, em algum momento da próxima década, a gente vai ver uma edição nova de D&D, eu acredito. Sim. Então, e a não ser que eles façam uma coisa muito errado, eu não vejo por que o sucesso da quinta edição não se manter. Então eu acho. Eu não sei, embora eu goste muito do Pathfinder segunda edição, e eu acho que a primeira edição foi incrivelmente importante nesta década, eu não acho que o Pathfinder segunda edição vai ser muito importante na década que vem. Justíssimo. Eu gostei. Eu acho que eu gostei. Mas eu tava falando que no começo a minha lista eu talvez ainda esteja um pouco insatisfeito com ela, mas eu gostei como a sua lista e a minha, de uma certa forma, se complementaram. É verdade. E você citou jogos que eu não citei, eu citei jogos que você não citou, por motivos. Eu acho que no meio disso tudo a gente motivos citou... não, por roubalheira. Por roubalheira. Mas alguém tinha que roubar aqui. Eu acho que a gente citou por nome alguns jogos que por pouco não entraram na minha lista, né? Então, você falou de um, eu falei, o Tales of the Loop, que eu pensei. Você falou do Zwain-Hunter, eu quase coloquei ele na minha lista, pensando em como como é um trabalho admirável ser um jogo feito por uma pessoa só, sabe? Pelo tamanho dele, o escopo dele, o que ele ganhou. Até pelas coisas que a gente comentou na época sobre os problemas que o autor teve com hate, comunidade, etc. Então eu pensei muito em colocar, depois eu acabei não colocando, mas ele tava naquela lista dos jogos que eu não colocaria, né? Até mesmo o Warhammer, né? Porque apesar de, obviamente, é muito anterior a isso, mas o 40K, os jogos da Fantasy Flight, que foi o que eu mais conheci, mais li, obviamente o que a gente mais jogou, né? E o que meio que apresentou pra mim o que era o Warhammer. A gente tem a nossa trilogia de episódios de Warhammer, que até hoje eu recebo gente falando sobre como E que eu sei comentar que hoje em dia ela tá completamente desatualizada. A gente vai fazer uma versão 2.0 pra atualizar aquilo lá. Cara, é super complicado. E assim, a gente fez um posé ali que ficou como um registro de, ok, eu quero o meu primeiro passo no mundo de Warhammer. Então esses episódios aqui. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que foi bem contemplado e o resultado final eu gostei. Eu acho que na soma das duas listas, o listão final, de uma certa maneira, ficou bem legal entre nós dois. Também acho. Algumas surpresas em ambas as listas que eu não esperava. Sim. Mas no geral, eu acho que uma lista bem representativa dessa década, eu espero. E você, ouvinte, se você concorda, se você gosta, se você tem a sua lista, se você quer comentar sobre a nossa, deixa um comentário aqui na Terceira Terra, no Facebook do Escudo do Mestre, no Twitter diretamente pra gente, onde você preferir.
Exato. Esse é que eu realmente gostaria que vocês... Todos os nossos episódios de lista eu quero que as pessoas façam, comentem e tal. Mas comenta do que você viu, se você tem uma ideia diferente. Se você não tá pensando num top 10, talvez um top 5, um top 3, quem sabe, né? Você pode destrinchar isso e pensar, talvez... O Thiago Rosa fez no YouTube, aliás, foi por causa de ver o vídeo do Thiago que eu sugeri a gente fazer esse, que ele fez os jogos mais influentes da década pro Brasil. Uhum. E aí ele colocou muita coisa nacional que, obviamente, nenhum de nós dois colocamos um RPG nacional, porque a gente tava pensando mais no RPG, uma coisa global, né, um movimento, e apesar de a gente ter coisas que são muito influentes pro Brasil, é difícil o jogo sair daqui e causar essa influência lá fora, né? Uhum. Mas é uma outra opção, você pode pensar nisso, né? O seu top 3, se fosse pensando só no Brasil, coisas assim. E comentem, por favor, deixem pra gente. A gente não lança episódio, então eu fico até com vergonha de pedir que vocês comentem, porque o seu comentário me dá força e gosto pra fazer mais um episódio. Fico até com vergonha de pedir isso, mas eu não tive vergonha de colocar 2 jogos de 2009 na minha lista, então eu vou pedir mesmo assim. Muito justo. Então é isso, ouvintes. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se sempre, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só no Escudo do Mestre você tem os 10 jogos mais influentes da década. Exatamente. Então é isso, ouvintes. Até a próxima. Espero que seja antes dos N's. Vamos ver. Amém. Até mais, ouvintes. Tchau, tchau.